A pressão sobre uma estrutura de aço não é apenas uma questão de peso. É uma conversa invisível entre a rigidez do metal e a imprevisibilidade do movimento. Quando observamos uma ponte estaiada ou um arranha-céu moderno, raramente notamos que eles estão em constante, quase imperceptível, estado de oscilação. O problema surge quando essa oscilação encontra uma frequência de ressonância, um ponto de encontro físico onde a energia do ambiente é amplificada pela própria estrutura. Não é sobre o material ser fraco, mas sobre a harmonia física que transforma a estabilidade em colapso. Existem engenheiros que passam décadas tentando prever como o vento e o peso se comportam em condições extremas. A promessa de uma cidade futurista, com estruturas cada vez mais altas e esguias, depende inteiramente de vencer esse desafio. Mas, à medida que avançamos na escala da construção, percebemos que não estamos apenas lutando contra a gravidade. Estamos lidando com a fadiga de materiais e o comportamento de sistemas que, tecnicamente, deveriam estar parados, mas que a física insiste em manter em movimento. O primeiro obstáculo que enfrentamos ao tentar elevar a humanidade acima das limitações do solo é o custo energético da estabilização. Para manter um edifício ou uma plataforma de grande escala perfeitamente estável, precisamos de sistemas de amortecimento ativos. Imagine sensores espalhados por cada viga, medindo a microdeformação do metal em tempo real. Esses sensores enviam dados para computadores que, por sua vez, acionam contrapesos gigantes escondidos nos andares superiores. É uma dança constante. O prédio se move para a esquerda, o contrapeso se desloca para a direita. O prédio oscila para frente, o sistema reage na direção oposta. O custo disso, no entanto, é o isolamento do sistema. Se uma falha de rede ou um atraso na sincronia ocorrer, o edifício perde a capacidade de reagir ao caos externo. A tecnologia de estabilização, que deveria ser a garantia de segurança, torna-se o ponto único de falha. Se o cérebro que comanda o contrapeso decide errado por apenas alguns milissegundos, ele pode, inadvertidamente, empurrar a estrutura no mesmo ritmo do vento, acelerando a vibração em vez de contê-la. É aqui que a história da nossa evolução tecnológica se torna mais complexa. Nós projetamos máquinas e edifícios para serem imutáveis, mas a natureza nos impõe uma regra clara: nada é estático. A rigidez absoluta é, na verdade, a maior fraqueza de qualquer engenharia de grande porte. Se o material não pode ceder, ele precisa ser imensamente pesado, o que atrai mais força da gravidade, ou ele acabará por sofrer fadiga estrutural. A fadiga é um inimigo silencioso. Ela não se manifesta em um grande estrondo imediato, mas em microfissuras que crescem dentro do metal, invisíveis ao olho humano e muitas vezes indetectáveis pelos sistemas de controle mais avançados. Podemos considerar, por um momento, a ideia de colônias espaciais ou estações de pesquisa em ambientes hostis. A estrutura que sustenta a vida precisa ser hermética e rígida para manter a pressão interna, mas, ao mesmo tempo, precisa suportar as variações térmicas externas. Esse choque térmico cria tensões internas que nenhum material conhecido pode suportar indefinidamente sem manutenção constante. A manutenção não é apenas uma tarefa de rotina, é uma luta contra a entropia da própria estrutura. Quando levamos essas tecnologias para o limite, a pergunta não é mais se elas podem ser construídas, mas quanto tempo a humanidade consegue sustentar o esforço de manter o caos sob controle. Existe uma tensão crescente entre a nossa ambição de criar estruturas monumentais e a realidade física dos materiais que temos à disposição.
Estamos alcançando um ponto onde a engenharia se torna refém da sua própria complexidade. Quanto maior a estrutura, mais sensores ela exige. Quanto mais sensores, maior a chance de um erro de leitura. E em sistemas de larga escala, um único erro de leitura pode desencadear uma série de eventos que a lógica humana não consegue acompanhar em tempo hábil. É tentador pensar que a inteligência artificial ou sistemas de automação avançada resolverão esse problema, mas a automação também possui seus limites físicos. O sinal, por mais rápido que viaje, ainda precisa percorrer cabos e circuitos. A latência, por menor que seja, é o intervalo onde a estrutura está por conta própria. Esse intervalo, embora medido em frações de segundo, é onde a física do mundo real supera a precisão do software. É o momento em que a estrutura decide, por conta da inércia, o seu próprio destino. Se olharmos para a história recente, vemos que muitas das nossas falhas mais graves não vieram de uma falta de conhecimento, mas de uma compreensão incompleta da interação entre sistemas. Um material novo, um software de controle inovador, uma nova forma de fixação. Cada avanço promete uma nova era, mas cada um também introduz uma nova variável de risco que só se revela sob pressão extrema. O que acontece quando o sistema de estabilização, projetado para durar décadas, começa a sofrer desgaste em componentes que não foram feitos para serem substituídos? O que acontece quando a infraestrutura urbana se torna tão interdependente que a falha de um único componente de suporte pode comprometer a integridade de um quarteirão inteiro? Talvez o futuro da nossa espécie não seja sobre construir estruturas cada vez maiores, mas sobre entender a nossa própria necessidade de controle. A ideia de que podemos subjugar as forças físicas através da tecnologia é sedutora, mas a realidade nos mostra que o sucesso é temporário. Toda estrutura, seja ela um telescópio em órbita ou uma usina de energia no fundo de um vale, está em um processo contínuo de degradação. A tecnologia que usamos para medir, controlar e estabilizar é, em última análise, um esforço para ganhar tempo. O ponto de virada surge quando aceitamos que a nossa maior inovação não será a máquina que ignora a física, mas a capacidade de projetar sistemas que podem falhar graciosamente. Em vez de construir algo que precisa ser perfeito para não cair, começamos a buscar formas de construir algo que, mesmo diante de falhas, mantém a sua função básica. Eis uma mudança de paradigma da busca pela perfeição rígida para a aceitação da resiliência dinâmica. A consequência dessa mudança para o futuro da humanidade é profunda. Se aceitarmos que a tecnologia é uma negociação constante com os limites físicos, passaremos a projetar ambientes mais adaptáveis e menos dependentes de um controle centralizado infalível. Isso implica em aceitar que o isolamento, a distância e a radiação, ou qualquer outra barreira, não serão vencidos por um único salto tecnológico, mas por um acúmulo de adaptações humanas e de máquina. Ao final de toda essa jornada de especulação, resta uma evidência clara. As tecnologias que definem o nosso futuro não são apenas as que nos permitem chegar mais longe ou construir mais alto, mas as que nos permitem sobreviver aos erros que inevitavelmente cometeremos. A pergunta central não é sobre como construir o impossível, mas sobre como viver em um mundo onde a tecnologia extraordinária e os limites físicos colidem todos os dias. O futuro não será definido pela ausência de falhas, mas pela nossa capacidade de manter o equilíbrio quando a estrutura, inevitavelmente, começar a oscilar. No fim, a tecnologia é apenas a ferramenta, mas a sobrevivência continua sendo uma decisão humana. E conforme avançamos para ambientes cada vez mais exigentes,
Essa decisão se torna menos sobre o que podemos criar e muito mais sobre o que estamos dispostos a sacrificar para manter a estabilidade no meio do caos.